Rádio Stop FM 107.3. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Uso a minha liberdade para ser quem eu quiser. Para ser quem eu quiser. Muito bem, estamos de regresso. Atenção que esta hora é para nós irmos ao nosso tema. Dizer que o nosso ouvinte pode mandar a sua mensagem, deixa a sua pergunta, caso tenha alguma dúvida relacionada a este tema. Gestão, ou seja, mulheres na gestão pública, assim é que está correto. E para falarmos sobre este tema, nós já temos aqui as nossas convidadas em estúdio. Mas atenção que está no ar a rubrica O que elas falam. Numa mesa redonda, elas abordam sobre vários assuntos. Sem papas na língua, elas são mulheres. Pois bem, esta é a rubrica então que o nosso ouvinte estreita os seus conhecimentos, acaba por aprender cada vez mais, até porque não há limites, não é, para o conhecimento, e nós aprendemos em todos os momentos da nossa vida. Ninguém sabe tudo, assim que está correto. E para falar então sobre este grandioso tema, já tenho aqui as minhas convidadas. Muito bom dia. E vou seguir então a apresentação. Temos a Dona Indira Fuakanang. Falei de forma correta. Muito bom dia. Ela que é graduada em Administração Pública e é gestora com mais de 10 anos de experiência em organizações não governamentais. Bom dia, Dona Indira. Bom dia, caros ouvintes. Cá estamos aqui mais uma vez para um debate e bem-aja. Como está a sua disposição hoje? A disposição, como sempre, está sempre boa. Boa. Eu acho que os nossos ouvintes também já têm dúvidas assim sobre o nome. Poderia nos dizer o que é que significa Fuakanang? Bem, Fuakanang é um nome africano, é de origem Bakongo. E normalmente na nossa tradição Bakongo, quando se diz Fuakanang, é no sentido de que quando estiver que morrer esta pessoa, a morte não pode demorar, ou seja, morreu e enterrou logamente. Boa! É importante sabermos, não é? É a nossa cultura, temos que aprender. Boa! Temos também aqui a Délcia Rosa da Costa Manuel, que é estudante de Engenharia Mecânica. Bom dia, Délcia. Bom dia, caros ouvintes. Como está a sua disposição hoje, Délcia? Minha disposição hoje está muito boa, né? Sendo convidada aqui para falar acerca desse tema que é bastante pertinente, importante, de grande realce. Boa. E também temos a Eugênia Caçava da Silva Frederico, que é palestrante e também tem o ensino médio concluído em finanças. Muito bom dia, Eugênia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Stop FM. Como está a sua disposição? Eu estou bem, graças a Deus, nessa quinta a se fazer de sexta. Assim mesmo, é uma quinta a se fazer de sexta, é uma sexta mini, não é? Muito bem, senhoras, nós temos aqui um tema muito interessante. Eu acredito que algumas pessoas conhecem, é do domínio de algumas pessoas, mas de outras não. E nós precisamos esclarecer e clarificar algumas coisas para os nossos ouvintes. Eu gostaria de começar com a Dona Indira para nos explicar então qual é o conceito de gestão pública. Quando nós estamos a falar de gestão pública, estamos a falar propriamente do quê? Bem, para começar, eu aqui gostaria de fazer uma introdução, dizer que este tema, falar de mulheres na gestão pública, tem sido um tema de extrema importância, até porque nós, as mulheres, cada vez mais estamos a ganhar o nosso espaço no mundo. Digo no mundo por quê? Porque cada dia que passa as mulheres estão a tomar, ou seja, estão na tomada de decisão. E quando falamos de uma gestão pública, estamos a falar propriamente de uma administração que é voltada para o bem-estar coletivo, sendo que os gestores públicos são responsáveis por gerenciar os recursos de forma eficiente. Ou seja, toda mulher que é chamada para gerir no setor público, quer seja ele privado, tem a obrigação ou dever de cumprir uma melhoria na excelência dos serviços públicos. Estamos a falar saber gerir, estamos a falar saber controlar, saber organizar os recursos que são aí alocados, principalmente na área pública. Assistimos hoje, temos várias mulheres na tomada de decisão. Hoje já se assiste no país uma mulher vice-presidente, já temos no Parlamento uma mulher, temos no Tribunal Constitucional também uma mulher, e começamos a ver de agora em temão
que as mulheres cada vez mais são chamadas a ter responsabilidade. E quando falamos de gestão pública, nos é requerido a responsabilidade de saber gerir os recursos alocados. Até porque nós, uma mulher numa gestão pública, vamos falar, por exemplo, num determinado ministério, esta mulher tem de saber como gerir esses recursos. Né? Estamos a falar de uma gestão participativa, estamos a falar de uma gestão transparente, principalmente transparente, porque os recursos que estão aí públicos é para servir a população, não para ser servida. E vamos aqui analisar de uma forma um pouco mais abrangente, no sentido transversal, no sentido global, no sentido regional, em que nós, as mulheres, temos a obrigação de saber gerir. Porque hoje é um dom nosso, até porque nós em casa, mesmo não são mulheres profissionais, as donas de casa, já são líderes por natureza. E se você em casa não consegue gerir um recurso, como fazer uma boa gestão em casa, imagine num local público, né, que requer as contas do Estado, estamos a falar de recursos não governamentais, e isso também aplica-se para as mulheres no setor privado. Não estamos aqui só a olhar as mulheres no setor público, também as mulheres no setor privado também têm a responsabilidade. Qual a diferença do público e do privado? A finalidade do público é que elas têm um bem comum, que é voltada à população e etc. E as mulheres no setor privado, elas têm a finalidade do lucro, mas não significa que essas mulheres não têm a responsabilidade de causar aqui a nossa transparência, porque uma gestão pública, ela bem gerida, uma gestão pública de forma bem governada, teremos desenvolvimento sustentável, teremos nós, os cidadãos, a população em si, terá aquela facilidade dos seus serviços serem de forma mais, digamos, facilitado, porque nós não queremos uma administração pública não exemplar, não gera desenvolvimento no país. Eu gostaria de ficar por aqui. Boa, vamos sim seguir. As nossas colegas. A doutora Indira, quando da sua abordagem, falava muito bem sobre o conceito de gestão pública e salientou um bocadinho sobre os tempos que anteriormente as mulheres, de certa forma, não eram vistas conforme é agora, por conta de alguns estereotipos, não é, que ditavam a nossa sociedade, mas hoje por hoje nós já vimos que as mulheres claramente já têm um papel significativo naquilo que é o setor público e não só também tocou naquilo que é o setor privado e foi bem colocado, porque nós estamos aqui a particularizar, mas entendemos que também há mulheres no setor público a darem cara, a darem assim, visibilidade, a serem líderes. Então nós poderíamos fazer um rescaldo daquilo que era o passado e dos tempos atuais. Anteriormente, como é que a mulher era encarada, como é que a mulher era vista e como hoje, atualmente, a mulher está posicionada e como ela é encarada. Delcia, podes falar, a palavra é para si. Anteriormente, as mulheres eram vistas simplesmente como donas de casa, tratadoras do lar. Ou seja, a mulher só serve para estar na cozinha, não é? A cuidar dos filhos, da casa e nada mais. Certo. Anteriormente era vista como isso. Era também vista como fruto ou máquina de fazer filho. A mulher ficava em casa a fazer filho e a mulher ficava em casa a fazer filhos e a cuidar da casa, da alimentação e do próprio marido, enquanto o marido é que ia buscar o sustento para a sua família. Mas as mulheres lutaram, as mulheres mostraram que são capazes e que conseguem fazer aquilo que os homens achavam que nós não fôssemos capazes. E como Rainha Gingambande, por exemplo, né, que é a nossa representante máxima aqui em Angola, ela lutou para conseguir ser a rainha do povo do Reino do Ndongo. Ela mostrou que ela é capaz, que ela era uma mulher que podia governar um povo e que podia libertar o povo africano, o povo angolano da escravatura. E ela conseguiu. Tanto outros exemplos como a Frida Kahlo, que também lutou, a Maria da Penha, que lutaram para essa inserção da mulher no mercado de trabalho, na gestão pública. E como a nossa companheira aqui já disse, a mulher é uma gestora nata. Nós nascemos com isso, com o dom de fazer a gestão, de organizar e conseguir dar a volta por cima. E nós conseguimos isso. As mulheres no passado entraram, lutaram, batalharam e foram capazes de mostrar realmente que as mulheres têm capacidade, que as mulheres têm força e que as mulheres conseguem fazer
tudo aquilo que os homens também podem. Muito bem. Olha, falou muito bem, até porque vai de acordo com o nosso tema da terça-feira, quando nós falamos do papel da mulher na libertação da Angola. Falamos de algumas mulheres que foram pilares fundamentais, não é, para que houvesse então a libertação em Angola. E muitas vezes, ao falarmos sobre esta questão de mulher, da emancipação, fala-se pouco também das ferramentas que é necessário essas mulheres terem para poder ocupar estes cargos de liderança. Porque uma coisa é eu sonhar, estar em um alto patamar, atingir altos patamares, ser líder, ser gestora pública. Outra coisa é eu não me munir de ferramentas necessárias para tal. E olhando assim para o seu todo, Eugênia, qual é o seu ponto de vista quanto a esta questão das mulheres quererem, de certa forma, ocuparem grandes cargos de liderança e não olharem para aquilo que são as ferramentas necessárias para o ter? Ok, obrigada. Uma questão muito importante, e é importante que nós aqui façamos uma chamada de atenção. Tudo bem que anteriormente nós tivemos algumas questões que não nos permitiam ou que traziam barreiras para que nós ocupássemos cargos grandes na sociedade. Certo. Mas agora nós estamos no mundo global, não é? É uma questão de quem sabe faz. Então, para as mulheres ocuparem grandes cargos na sociedade, é importante que estejam munidas de ferramentas essenciais ou ferramentas que são precisas para ocupar determinado cargo. E muitas vão pensando que, ou seja, encontram caminhos curtos, né, para chegar a ocupar determinado cargo. Mas é importante aqui frisar que se nós queremos ter grandes cargos, nós precisamos estudar, precisamos ter alguma coisa para agregar. E se nós estamos aqui sentadas hoje neste painel, é porque verificaram em nós algum potencial para cá estar e falar sobre este tema. Então é sobre isso. Não, é verdade, tocou num ponto muito fundamental. Indira, podes falar, podes dar mais sustentabilidade àquilo que a Eugênia estava a dizer, sobre essa questão das ferramentas necessárias, que às vezes é algo que se deixa de lado. A pessoa quer, a pessoa até sonha, mas não vai atrás do que é necessário. Hoje em dia nós já vemos mulheres capacitadas, certo, mas por aí. E hoje a mulher já conseguir um cargo por meritocracia. Vamos aqui ser sinceros, se bem que nós, quando conseguimos um cargo com meritocracia, tem sempre aquelas vozes que dizem, não, ela só conseguiu aquilo por intermédio do cicrano, do fulano, teve que estar com o diretor X e etc. Somos às vezes banalizadas. Os homens, não quero aqui ser feminista ou querer olhar, mas o homem tem aquele lado masculino mesmo, certo, que ele nunca quer aceitar que a mulher, de uma certa forma, já conseguiu o seu espaço no mundo. Os homens agora têm que acreditar, porque daqui a mais 5, 10, 20 anos, eu ainda acredito que aqui em Angola nós teremos uma mulher presidente. Boa, e é assim normal mesmo. Que nós é que os homens têm que aceitar mesmo. E não podem nos dizer que nós, as mulheres, é que temos que se esforçar sempre mais, temos que estudar mais, temos que precisar mais. Há mulheres agora capacitadas. Boa. Já temos mulheres cultas, já temos mulheres que têm uma capacidade de desenvolver, de trabalhar, de dar resposta. Até porque já estamos a ver no mundo, quer seja regional, continental, estamos a falar até do nosso próprio país, que há anos atrás não se encontrava mulheres, para termos uma mulher presidente, vice-presidente, era um tabu grande. Nós não encontrávamos isso com maior facilidade. E hoje nós, as mulheres, já estamos a mostrar que somos capazes, que já conseguimos trazer aquela dinâmica, já conseguimos as nossas coisas por meritocracia, porque conhecemos, porque sabemos, e nós vamos longe. E outro aspecto que eu aqui gostaria de mencionar, nós, as mulheres, também vamos nos apoiar, nós entre mulheres, porque temos um problema. Hoje a mulher é vice-presidente, mas vai olhar com aquele olhar, ela só conseguiu aí, porque graças ao fulano, cicrano, vamos nos ajudar, nós mulheres. Vamos nos apoiar. Se uma mulher conseguiu, vamos apoiar esta mulher. Porque bem haja para nós mulheres. Porque hoje em dia nós queremos conquistar os nossos espaços em todos os ramos da sociedade, quer seja político, governamental, social e etc. Nós, as mulheres, somos capazes. Juntas, somos mais fortes. Boa. É verdade. Merece palmas, sim, senhora. Delcia, na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres ao quererem ocupar, ou seja, ocupar cargos na gestão pública? Tem um ponto aqui que eu também queria frisar, que sim. É acerca do assédio que as mulheres sofrem. Certo. As mulheres podem ter capacidade,
para ocupar determinado cargo ou determinada posição na função pública, mas os homens metem barreira e essas barreiras submetem-se também a isso, ao assédio. Ou você aceita ou você não aceita. E se você aceitar, você não está lá por merecer, você não está lá porque és capacitada ou estás capacitada. Estás lá porque um fulano facilitou-te. Mas quando você dá o peito à bala, quando você realmente mostra que você é capaz de fazer isso, de fazer aquilo, em detrimento de qualquer situação, em detrimento de qualquer coisa que acontece naquele local, só te torna mais grande. E acho que esses são os empecilhos que fazem com que as mulheres não ocupam certos cargos. E também os homens nos veem como uma minoria que não é capaz de absolutamente nada. E nós temos que estar sempre a provar que nós somos capazes, que nós também conseguimos fazer aquilo que faça. Por exemplo, eu sou estudante de engenharia mecânica. Certo. Ninguém acreditaria que uma mulher vai fazer mecânica, uma mulher mecânica, isso não existe, isso não acontece. Ela vai conseguir levantar um motor, ela vai conseguir trocar um pneu. Isso é trabalho de homem. Não é trabalho de homem. É trabalho para quem quer trabalhar. Boa. Porque é como ser secretária. As pessoas têm na cabeça que ser secretária é para mulher. Não é para mulher. Ser secretária é um ofício que qualquer pessoa pode ocupar. Então é como qualquer coisa, ser cozinheiro, ser uma doméstica também. Então, quando não temos certos empecilhos como esse, em que para nós ascender, os nossos chefes, os nossos dirigentes dizem: tens que passar, desculpa, né, pelo teste de sofá, tens que fazer X, tens que fazer Y. Quando não temos isso, conseguimos ascender, conseguimos mostrar que realmente nós somos capazes de fazer aquilo. Até porque acho que se fizermos uma estatística, nós também somos a maior população, né? Somos 51% da população, mas se fizermos uma estatística em termos de capacidade, em termos de organização, em termos de liderança, independentemente de sermos a minoria ainda na função pública, ainda assim somos as melhores gestoras. Rádio Stop FM 107.3.